o Senhor estava presente numa coluna de fogo para os aquecer. E com todo esse cuidado, sabe o que é também? Provisão de alimento, provisão de vestuário, provisão de saúde, infraestrutura no meio do deserto. Afinal, eram cerca de 2 milhões de pessoas, porque dizem que foram 600 mil que saíram do Egito, mas na contagem dos israelitas não entram nem mulheres e nem crianças. Então era em torno de 2 milhões pelo deserto. Já pensou? Esgoto para toda essa gente, água potável, comida, vestuário, e Deus não deixou faltar nada. E mesmo assim o povo duvidou de Deus. O povo começou a murmurar diante da grande oportunidade de tomar posse daquela terra. Os homens começaram a murmurar dizendo: o Senhor nos trouxe a esse deserto para nos matar. O Senhor nos trouxe diante dessa terra para sermos consumidos por essas pessoas, por esses gigantes. Olha, eu quero dizer uma coisa: nós nunca podemos duvidar do cuidado, do carinho, do amor paternal de Deus na nossa vida. Porque quando nós começamos a duvidar do cuidado, do amor, do carinho de Deus na nossa vida, que nós começamos a murmurar, que nós começamos a reclamar, que nós começamos a maldizer as situações. Não é assim mesmo? Nós só reclamamos por insatisfação, e nós só ficamos insatisfeitos porque esquecemos. O salmo que o salmista escreveu diz que cedo o povo se esqueceu dos grandes feitos e das grandes obras de Deus nas suas vidas. Quando nós esquecemos aquilo que Deus já fez por nós, começamos a ficar insatisfeitos, e ficando insatisfeitos nós murmuramos. E a murmuração contamina a nossa alma, contamina aqueles que estão ao nosso redor. De repente a pessoa que não estava insatisfeita, ela estava animada, de repente ela começa a conviver conosco, porque nós estamos insatisfeitos, começamos a passar também essa insatisfação. E o Senhor quer que nós o louvemos. O Senhor quer que, em vez de nós murmurarmos, de nós reclamarmos, nós clamemos a Ele diante das dificuldades, e Ele com certeza vai nos atender. Os homens de Israel se esqueceram do cuidado de Deus, mas Deus falou assim: olha, o destino de vocês, que reclamaram, que murmuraram, que não confiaram, vai ser perecer aí em Cades Barneia, onde vocês estão. Sabe o que quer dizer Cades Barneia? Fonte do juízo. Eles experimentaram o juízo de Deus durante 40 anos. O tempo de uma geração, tempo de vida de uma geração. A caminhada, que era 40 dias, tornou-se 40 anos. O tempo de morrer toda aquela geração. Você não quer morrer no deserto não, né? Você não quer morrer em Cades Barneia não, na fonte do juízo não. Então não reclame. Fique satisfeito com o seu Deus, com as grandes obras, com as grandes bênçãos que Deus tem para você. Fazer uma pergunta: você comeu hoje pelo menos um prato de comida? Ninguém aqui ficou sem comer, a não ser que esteja em jejum, né? Você teve uma cama para dormir essa noite? Teve, né? Todos tiveram. Um teto para se abrigar? Né? Você está coberto com roupa? Né? A Bíblia diz que se nós tivermos essas coisas, nós estejamos com isso satisfeitos. Porque se você pensar, muitos não têm nem essas mínimas condições de vida nesse momento. Muitos ainda até essa hora não comeram um prato de comida. Muitos ainda essa hora estão sem roupa para vestir, não tem mais uma roupa para trocar depois daquela. Muitos não têm um teto para se abrigar e estão perambulando pelas ruas. Você tem tudo isso. Qual o motivo para reclamar de Deus? Qual o motivo para a insatisfação? As outras coisas, a Bíblia diz, Salmo 37, espera no Senhor, anima-te, Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Buscai ao Senhor em primeiro lugar, Mateus 6, buscai ao Senhor em primeiro lugar o seu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais Ele tudo fará. O demais Ele tudo fará. O demais, todas as demais coisas Ele
fará. Já pensou nisso? Olha, eu estou esses dias pensando, imaginando quantas coisas nós podemos obter de Deus. É só nós nos entregarmos totalmente a Ele. Sabe quando é que nós vamos ter tudo de Deus? Você imagina? Quando Deus tiver tudo de nós. Diga assim: Deus, eu terei tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de mim. Deus já tem tudo de você? Deus já tem tudo da sua vida? Deus já tem tudo do teu ser? Quando Deus tiver tudo da tua vida, tudo do teu ser, você pode pedir a Ele que você terá tudo dele, amém? Deus ter todo o nosso ser, a nossa vida está entregue no altar de Deus, conforme Romanos 12, renovando a nossa mente e trazendo a nossa vida como um sacrifício vivo perante a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Podeis experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Eu estou ficando meio atrevido diante de Deus. Eu tenho falado a Deus, eu tenho procurado cada dia me entregar mais. Só que eu vou querer também mais e mais de Ti. Mais e mais de Ti. Eu, como Daniel, tomei a firme decisão no meu coração de não me contaminar com as coisas desse mundo, conforme nós já pregamos aqui semanas anteriores. Tome também a decisão de não se contaminar com as coisas ruins deste mundo. Você terá tudo de Deus. Entrega total da nossa vida a Deus, Deus entrega tudo dele para nós. Que coisa maravilhosa. E, irmãos queridos, em Romanos, ou melhor, 1 aos Coríntios 10, você pode acompanhar também no telão. O apóstolo Paulo, ele faz uma advertência seríssima para a nossa vida com relação aos perigos da murmuração, com relação àquilo que o povo cometeu no deserto e que nós também corremos o risco de cometer. Ele diz assim: irmãos, porque não quero que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? É esse cálice aqui, ó. O cálice da bênção que nós anunciamos.
é o cálice de Cristo. E o pão que partimos é o corpo de Cristo. Irmãos, pense nisso. Que privilégio nós temos participarmos da mesa do Senhor, comermos do pão, que é o corpo dele, bebermos o cálice, que é como se estivéssemos participando do sangue de Cristo na nossa vida. Sabe como foi derramado esse sangue? Com muito sofrimento. Sabe como foi derramado esse sangue? Esse sangue foi derramado através de uma grande agonia na cruz. Esse homem que morreu por nós, ele suou gotas de sangue. Pode acender as luzes, por favor. Ele suou gotas de sangue. Ele teve todo o seu sangue esvaído na cruz. Todo o seu sangue. Sabe para quê? Para hoje para que hoje nós pudéssemos ter a vida dele na nossa vida. Para que hoje nós pudéssemos estar perdoados. Você já se sentiu, mesmo apesar de todas as suas falhas que você comete no dia a dia, você já se sentiu como se você nunca tivesse pecado? Sabe o que é isso? É graça. É a graça de Deus. A graça de Deus na nossa vida é essa sensação que nós temos que nunca pecamos. E já pecamos. Pecamos hoje, pecamos todos os dias. Se não for por atos, palavras, pensamentos, pecamos por duvidar da bondade de Deus. O maior pecado do povo de Israel foi duvidar da bondade de Deus. Foi duvidar que Deus era bom para com eles. O mesmo pecado original que fez nossos pais Adão e Eva cair. Duvidar da bondade de Deus. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Mas quando nós duvidamos da bondade de Deus, ficamos insatisfeitos, murmuramos, desanimamos e até abandonamos Jesus, até abandonamos os caminhos do Senhor. É verdade ou não é? Deus falou que de toda aquela geração que estava no deserto, somente as crianças que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda iriam entrar na terra. Sabe o que é isso? São as crianças que não sabem dizer qual é a mão direita e qual é a mão esquerda. Crianças ainda pequeninas. Eles cresceram e agora faziam parte desse povo que ia entrar na terra. Sabe o que quer dizer isso? Deus quer que eu e você, que nós sejamos como crianças. Por quê? A criança confia nos cuidados do seu pai. Se uma criança está em cima da mesa, você manda ela se jogar para você, ela se joga acreditando que você está ali para segurar ela. Se você anda pela rua, a criança segura nas suas mãos, sabendo que segurando nas mãos do pai ou da mãe, ela está segura. Deus quer que nós sejamos para Ele como crianças. Crianças que confiam nele, crianças que acreditam nele, crianças que sabem que ele cuida, que ele não vai deixar faltar. Você já viu, talvez, com certeza nunca viu, uma criança de colo preocupada se o leite dela vai acabar? Uma criança pequenina preocupada se o pai amanhã ou depois vai ter dinheiro para comprar o pão, para comprar a bolachinha, para comprar o todinho, para comprar o alimento? A criança não se preocupa, sabe por quê? A criança sabe que o pai vai prover, que o pai vai colocar em casa. E Deus quer que nós sejamos da mesma forma para com Ele. Crianças que confiem no cuidado do pai. Crianças que acreditam que o pai não vai deixar faltar, não vai deixar faltar comida, não vai deixar faltar o alimento, não vai deixar faltar o teto, não vai deixar faltar o cuidado, não vai deixar faltar a proteção, o abrigo. Mas quando nós duvidamos da bondade de Deus, da provisão